Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e com Deus. Peço também que você dê o curtir e compartilhe e siga o canal, ok? Isso me ajuda muito. Gente, o que eu vou falar agora talvez seja a coisa mais séria do mundo. E a coisa mais importante do universo é que todos nós, seres humanos, temos um chamado para com Deus. E eu tenho o meu. E eu não posso fugir dele. Mas... E as coisas acontecem em nossas vidas... E nós chegamos no fim do poço com problemas financeiros, com problemas de trabalho, com problemas que podem nos dar coisas, dor de cabeça, porque nós desobedecemos uma ordem que é universal. No meu caso, é uma ordem que eu recebi aos 7 anos de idade. Essa ordem mudou a minha vida. Essa ordem mudou toda a minha estrutura. E hoje eu tenho um veículo que é gratuito, que pode mudar a sua vida também. E eu vou usar esse veículo para falar daquilo que eu tenho para dizer. Sobre aquilo que está além das nossas capacidades. Veja, eu busquei ser belo, eu busquei ser inteligente, eu busquei ser um maioral, eu busquei orgulho, eu busquei até mesmo fama, eu busquei fazer as coisas que eram de acordo com a minha vontade, mas nada e nem ninguém supera aquilo que eu fui chamado. Eu fui chamado por Deus. Aos 7 anos de idade, tendo uma sequela de paralisia cerebral, aonde os médicos falavam para minha mãe: ele não vai ser nada, ele não vai ser ninguém. Eu disse para minha mãe: mãe, Deus não disse isso ainda. E naquele momento em que eu dobrei o meu joelho diante de Deus e pedi sabedoria a Deus, Deus me ouviu e me trouxe até aqui. Ele me trouxe até aqui para fazer uma coisa. Para a internet saber que existe um Deus que é dono de todas as coisas. Ele é dono da empresa do maior magnata do mundo e ele também é dono do cara mais pobre do mundo. Ele é Deus sobre todas as coisas. E ele foi Deus sobre minha vida. Ele foi Deus sobre a minha capacidade intelectual. Ele foi Deus sobre o meu casamento, que eu tive um casamento. Ele foi Deus sobre o meu filho. Ele foi Deus sobre minha filha. Ele é Deus sobre todas as coisas, sobre todos os seres humanos da terra. Ele é Deus. Ele é Deus absoluto. Ele é Deus inimaginável. Ele é Deus que transforma as pessoas do nada. Faz o rico ficar pobre e faz o pobre ficar rico.
E isso é independente de placa de igreja, independente de afiliação política, é independente de tudo. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de Jesus Cristo, o Senhor de todas as coisas. Eu estou falando do Senhor de todas as coisas. Senhor dos céus e da terra e do universo. Senhor que pode acabar com tudo e o Senhor que pode fazer tudo. Eu creio nesse Deus. E eu deixei esse Deus. E minha vida se tornou miseravelmente amarga. Perdi tudo. Mas eu preciso falar. Se você tem alguma dificuldade, se você é um homem riquíssimo, cheio de grana, cheio de empregados, senhor de todas as coisas, que está à sua visão, mas no final dos seus dias, você não consegue reclinar a sua cabeça e dormir sossegado, Deus tem a solução para a tua vida. E não é religião, é Jesus Cristo. Se você é um pobre, miserável, cheio de dívidas, cheio de preocupações ou cheio de vícios, que precisa de alguma coisa para sobreviver, Deus pode mudar a sua vida. Veja, Deus não está preocupado com o seu salário. Ele não está preocupado com a sua conta bancária. Se é grande ou se é cheia, se é vazia, se você tem casa, se você não tem casa. Deus está preocupado com você, com a sua salvação, com o seu ideal de vida. É isso que Deus está preocupado. Então, eu volto já. E por isso, eu quero dizer a vocês que não fuja de Deus, igual eu fugi. Embora soubesse de cor e salteado sobre as histórias bíblicas, sobre as histórias de Jonas fugindo para Nínive, fugindo para Tarso, ou soubesse das histórias dos reis maravilhosos de Israel, como Davi, como Salomão, que caíram, embora soubesse todas as histórias fantásticas da Bíblia, eu fugi de Deus. Eu desacreditei de Deus. E ao desacreditar de Deus, eu também continuo a pedir para você, curta o meu canal. E ao desacreditar de Deus, eu deixei que coisas ruins e pensamentos tolos viessem à minha mente e eu me tornasse uma pessoa ruim. Como assim, pessoa ruim? Não uma pessoa ruim no quesito maldade, mas uma pessoa ruim no seguinte aspecto da positividade. Tudo era negativo para mim, tudo era coisas negativas, tudo era para mim uma coisa que eu precisava fazer direito. O que eu quero dizer para vocês é que não há mais tempo para fugir. Não fuja de Deus. Não fuja daquilo que Deus te chamou. Não fuja daquilo que Deus fez para com você. Não fuja do que Deus é para você. Olha, pode ter coisas que o mundo pode te dar, mas nada é tão gratificante do que você reclinar a sua cabeça
na sua cama e dormir em paz. Por que você fala isso, professor? Porque eu tenho uma vozinha que está lá na cidade de Hortolândia, que é um dos maiores exemplos de cristão que eu vi na minha vida. Lógico que teve uma vida de sofrimento muitas vezes. Lógico que teve suas falhas, seus defeitos, porque nós nascemos em pecado, como diz a Bíblia. Mas essa vozinha, ela sempre falou para mim do amor de Deus. Ela sempre falou que Deus tinha solução. Ela sempre falou para mim que Deus estava sobre todas as coisas em nossas vidas. E ela criou 9 filhos. Teve 13. Ajudou a criar irmãos. Ajudou a criar sobrinhos. Ajudou a criar netos. E na panela dela nunca faltou comida. E ela sempre esteve com Deus, desde que eu a conheço por gente. Então, eu quero dizer a vocês, e eu quero dizer com toda a devoção do mundo, sem demagogia, sem falsa modéstia, sem falar de religião, de igreja tal ou religião tal, eu quero falar para você que Deus existe. Eu sou prova viva disso e minha família é prova disso. Então, aonde você estiver, aonde você possa estar, decline a sua cabeça. Se esse vídeo chegou até você, decline a sua cabeça. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você e vou orar também pelos meus alunos e colegas professores. Porque nós estamos sofrendo. Nós sofremos com o governador. Infelizmente, o governador não é cristão. E infelizmente, o governador não tem compaixão dos professores e dos alunos do estado de São Paulo. E aí eu falo também pelo Brasil, tá? Que a única solução para o nosso país está na educação. Investir em educação, não gastar com educação. Ok? Então eu vou orar. Vou orar agora. Vou fechar os meus olhos e vou pedir para que Deus visite todo o Brasil. E visite a sua casa. E visite a sua família. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, sem demagogia, sem pestanejar ou pensar no que vão falar, eu venho te agradecer pelo meu dia, que foi um dia, meu Pai, trabalhado, um dia que eu trabalhei, um dia que eu estive com o Senhor, fazendo as minhas tarefas, as minhas coisas. E eu venho te pedir, Senhor Deus, que o Senhor seja com o Brasil, com esse país sofrido, Senhor, com esse país que trabalha bastante, mas que colhe poucos frutos. Que esse país, meu Pai, que tem políticos que batem no peito, eu sou cristão, mas tenha toda a vida podre. Por esse país, meu Pai, que tem professor ganhando salário mínimo, Senhor,
e ainda ele não foi honrado como professor, Senhor. E existem governadores, Senhor, que fazem os professores sofrer, não dando um salário justo aos professores, não dando, Senhor, um salário digno aos professores, não dando, meu Pai, condições dignas, meu Pai, para os alunos estudarem. Por isso, meu Deus, eu venho pedir pelo Brasil, Senhor, nessa causa. Senhor, olhe para o Brasil, olhe para os brasileiros, olhe para cada professor desse país, desse estado de São Paulo, tão sofrido os professores são, tão ignorados pela mídia, tão ignorados, meu Pai, pela fé de alguns pastores. Por isso, meu Deus, eu te peço que o Senhor venha visitar todos os professores do Brasil, dando ânimo e capacidades para que eles possam, Senhor, exercer um ofício, Senhor, digno de honra, Senhor. E eu também te peço por cada brasileiro. Alcance cada brasileiro dessa terra, Senhor. Nos ajude, Senhor, a diminuir a desigualdade em nosso país. Eu te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Gente, eu sou cristão. Eu não posso negar que eu sou cristão. Então, se você precisa de Jesus, o aceite. Tem milhares e milhares de canais aqui, redes sociais, que fala do amor de Deus. Que eu possa ser mais uma. Dá um curtir, dá um joinha e acredite que tem um professor que ora pelos seus alunos. Eu adoro ser professor. Obrigado. Até mais.